Olá, professor. Eu me chamo Maria Clara de Mello. Eu sou da subturma 2C, de Lógica de Programação, e eu vim através desse vídeo explicar um código de predição de doença cardíaca que inicialmente foi dado um fluxograma e com ele, utilizando a estrutura de condicionais, irei produzir um código no qual, se a saída for 1, significa que o paciente ele tem chances de obter doenças cardíacas. Se a saída for 0, significa que ele é saudável. Bom, antes de estruturar o código, nós precisamos primeiro interpretar a árvore de decisão, que é esse fluxograma que eu citei anteriormente. E como vamos utilizar if-else, né, temos aqui o st-slope. Se esse st-slope ele for menor ou igual a 1.5, ele vai descer aqui para o true. E no max-hr, se o max-hr ele for menor ou igual a 0.538, ele vai descer aqui para o sexo e assim sucessivamente. Mas, por exemplo, no max-hr, que é o máximo de frequência cardíaca, se for ao contrário disso, ele vai descer para tipo de dor no peito. Se esse tipo de dor no peito ele for menor ou igual a 0.5, ele vai vir aqui para o max-hr e vai alertar 0 ou 1. Caso contrário, para o max-hr, alertando 0 e 0. Então, aqui no código, utilizei as variáveis, o parsefloat justamente por ter os números reais com casas decimais, o prompt para dar entrada e aqui o texto que será exibido. Ao analisar o fluxograma, conclui que principalmente será usado o if-else. Então, dando início aqui à explicação do código, o lado verdadeiro, né? A inclinação do segmento ST. Se o ST-slope ele for menor ou igual a 1.5, ele vai descer para o max-hr. Se o max-hr ele for menor ou igual a 0.538, ele vai descer para o sexo. Exatamente como está aqui, ó. Max-hr, sexo. Se o sexo ele for menor ou igual a 0.5, ele vai descer para a angina. E se essa angina ela for menor ou igual a 0.5, vai alertar 0 e 1. Exatamente como está aqui. 0 e 1. Neste else aqui, né, ele verifica o caso contrário do if do sexo, que no caso é menor ou igual a 0.5. Caso contrário, ele vai descer para o tipo de dor no peito. Se esse tipo de dor no peito ele for menor ou igual a 0.5, ele vai alertar 1 e 1. Exatamente como está aqui, ó. 1 e 1 no fluxograma. Já este else aqui, ele verifica o caso contrário if do max-hr, que é menor ou igual a 0.538. Que aí, caso contrário, ele vai descer para o tipo de dor no peito. Se esse tipo de dor no peito for menor ou igual a 0.5, ele vai descer para o max-hr. Se esse max-hr ele for menor ou igual a 0.617, ele vai alertar 0 e 1. Exatamente como está aqui, ó. Max-hr menor ou igual a 0.617, ele vai alertar 0 e 1. Caso contrário, né, se esse max-hr ele for menor ou igual a 0.695, ele vai alertar 0 e 0. Que é também exatamente como está aqui, 0 e 0. Agora, analisando o outro lado do fluxograma, de acordo com a primeira entrada, né, caso houver uma saída contrária. Então, a gente tem aqui este else, né, que verifica o caso contrário do if do st-slope, que no caso é menor ou igual a 1.5. Então, caso contrário, ele vai vir aqui para tipos de dor no peito. Se o tipo de dor no peito ele for menor ou igual a 0.5, vai descer aqui para colesterol. Se o colesterol for menor ou igual a menos 1.43, ele vai vir aqui para a idade. Se a idade for menor ou igual a 0.582, ele vai alertar 1 e 1. Exatamente como está aqui. 1 e 1.
Caso contrário desse colesterol, né, ele vai vir aqui para angina, e se essa angina ela for menor ou igual a 0,5, vai alertar 0 e 1. Também como está aqui, 0 e 1. Já neste ELSE, ele verifica o caso contrário, se não if do tipo de dor no peito. Então, caso contrário, ele vai vir aqui para Old Peak. Se for menor ou igual a 0,545, ele vai vir aqui para a idade. E se essa idade ela for menor ou igual a 0,317, ele vai alertar 0 e 0. E caso contrário, ele vai alertar 1. Também como diz aqui no fluxograma. 0 e 0 ou 1. Vamos aos testes, né? A gente vai utilizar aqui o P5JS. Aqui já está o meu código. E eu vou realizar alguns testes, separei aqui alguns exemplos, certo? Para ser mais exata, 6, onde os 3 primeiros devem resultar em 0 e os 3 últimos em 1. Lembrando que, quando resulta em 0, significa que o paciente ele não tem chances de obter doenças cardíacas. E se resultar em 1, significa que ele tem chances de obter doenças cardíacas. Então, vamos testar aqui o primeiro exemplo. Copiando o valor. Um 1.0 para o sexo. 1.0 também para o tipo de dor no peito. Agora vamos copiar o valor do colesterol. Aqui, o do Max HR. 0 para dor de garganta. Agora o próximo valor. E 2.0 para o Esther Slump. Resultou em 0, então significa que está correto. Agora vamos para o próximo exemplo, certo? Dois ponto zero. Resultou em 0. Então agora a gente vai fazer o teste para resultar em 1, certo? Aqui o primeiro exemplo para resultar em 1. Vamos copiar. Aqui, idade. 1.0 para sexo, 0.0 para o tipo de dor no peito. Aqui, colesterol. HR. Resultou em 1. Então agora vamos para o próximo exemplo.
Agora, nós vamos para o nosso último exemplo, que a idade colesterol, Max HR, dor de garganta, e aqui, por fim, também resultou em 0. Então, esses foram os testes, né? E eu fiz. Essa foi a explicação do meu código. Eu espero, professor, que tenha ficado claro de certa forma. E muito obrigada.